Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a única, preciosa e insubstituível paz do nosso Cristo ressurreto, a que adoramos e servimos, esteja abundantemente com todos vós e famílias. Eu sou o pastor Paulo Saboia, líder da Assembleia de Deus em São João do Rosário. Eu cumprimento o estimado e muito digno presidente da nossa CEDEMA, Francisco Soares Raposo, em nome do qual cumprimento todo este egrégio colegiado que juntos compomos esta magna convenção. A você que nos ouve nesta manhã de sexta-feira, que inclusive, aliás, sempre com muito prazer, carinho e dedicação, ouve a ministração de todas as temáticas da leitura diária, eu quero convidar-lhes para juntos meditarmos no aprendizado que ela nos proporcionará nesta sexta-feira e não apenas, mas sobretudo para participarmos mais uma vez, efetivamente, daquela que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, nós teremos uma temática muito linda e muito rica, cacheada de muitas e preciosas lições. A temática será a promessa de cura divina. Nós estamos ainda vivendo os resquícios de uma efervescência intercontinental que abalou todo o globo terrestre. Eu refiro-me à pandemia da Covid-19. Os anos de 2020, 2021, certamente não serão esquecidos pela humanidade, principalmente a nossa geração. Inclusive será tema da próxima geração. E isso, evidentemente, se o nosso Yeshua HaMashiach, ou seja, o nosso Salvador, não voltar nos próximos anos. Mas a promessa de cura divina é um dos maiores ensinos bíblicos. Se encaixa muito bem na atual conjuntura da sociedade, principalmente no momento em que ela busca cura de todas as formas, no momento em que a sociedade busca respostas para todos os desafios da vida. Nesta sexta-feira nós temos a temática Aguardamos a redenção plena do nosso corpo. Observe que a temática ela se ajusta muito bem. A meditação dessa sexta-feira ajusta-se muito bem para a temática do domingo, que será a promessa de cura divina. Eu quero, nesse momento, dizer sobre a importância da escola bíblica dominical para a nossa fé e, sobretudo, para a nossa caminhada espiritual. A escola bíblica dominical, ela prepara-nos para todos os desafios da vida. Aliás, a igreja e, sobretudo, a sua liderança, aqueles que fazem juntos o reino de Deus, eles são treinados, são testados, são preparados exatamente no âmbito da escola bíblica dominical. Alguns priorizam muito a escola secular. A escola secular prepara a pessoa desde o seu início e em toda a sua trajetória histórica apenas para os desafios desta vida, para o curso desta vida. A escola bíblica dominical prepara a pessoa para o curso de toda a sua existência, para os desafios dessa vida e principalmente para o porvir. Os auxiliares, os diáconos, os evangelistas, os presbíteros, os professores de escola dominical, os pastores, os missionários, o seu perfil de servo de Deus, ele é tratado exatamente, ele é testado exatamente na escola bíblica dominical. Eis algumas razões da sua importância e, sobretudo, da sua necessidade. Essa temática da sexta-feira, ela aponta-nos exatamente, ela nos ensina para a redenção que nós estamos aguardando de maneira plena.
É óbvio que você já aprendeu, inclusive na escola dominical, que nós já fomos resgatados, que nós somos redimidos, que nós já estamos salvos. E a salvação, diferentemente do que se pensa, é uma obra que nós recebemos, é um presente que nós recebemos no exato momento que aceitamos a Jesus. Se não, vejamos João capítulo 5, versículo 24, 1 João capítulo 5, versículo 13, Mateus capítulo 10, versículo 32, em consonância com Atos capítulo 3, versículo 19, e eu diria Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Mateus 5,32, a Bíblia diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Veja que promessa linda. João 5,24, o texto bíblico diz: em verdade vos digo, todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe que a salvação é uma bênção que recebemos no exato momento que nós aceitamos a Jesus. Não é lá na frente, como no passado você ouvia, né? Você que sabe já ouviu várias vezes alguns irmãos dizendo: acerca da minha salvação, eu não tenho certeza, né? Alguns diziam assim: só Deus sabe, só Deus sabe. Na verdade, a Bíblia nos ensina a ter a certeza. E quando a pessoa não sabe, falta-lhe também participar da escola dominical, porque na escola dominical se aprende muito bem isso. Atos 3,19 fala dos aspectos necessários. O texto diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 continua exatamente com esses critérios. O texto bíblico diz: a saber, se com a sua boca confessares a Jesus Cristo como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E em último, 1 João 5,3, o texto diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Pronto. Dessa forma, você não pode ter dúvida de que a nossa redenção é no exato momento. A nossa salvação nós recebemos no exato momento em que aceitamos a Cristo Jesus, em que o confessamos, a partir do arrependimento e todas as práticas do passado. No entanto, isso implica renúncia. No entanto, isso implica dedicação. No entanto, isso implica viver em santidade, diferentemente do que se ensina no relativismo e, sobretudo, no pacote do materialismo, do relativismo moral, especificamente. A Bíblia nos ensina que é necessário nós guardarmos compromisso com os manuscritos sagrados. A Bíblia nos ensina que é necessário nós aguardarmos com paciência. Pedro vai dizer isso claramente. Porque nós ainda não recebemos em última instância aquilo que o Senhor Jesus conquistou para todos nós. E isso acontecerá exatamente no momento do raptare, no momento do harpazo. 1 Coríntios 15, 51 em diante. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. No momento do arrebatamento. Essa será exatamente a nossa redenção plena. Será o momento que nós seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Portanto, enquanto aguardamos, tenhamos paciência no exemplo do lavrador, que planta, rega com paciência, todos os dias, para que possa colher o fruto. Um detalhe muito interessante, Tiago vai nos ensinar sobre o lavrador. Ele só pode colher se ele tiver esse compromisso de cuidar daquilo que ele plantou. A nossa vida é assim. Após aceitarmos a Jesus, precisamos cuidar dela. Cuidar diligentemente. Que o Senhor, nosso Deus, a quem adoramos e servimos, contemple a você e família com toda sorte de bênçãos espirituais. Tenham todos uma ótima sexta-feira.